Lucas capítulo 8, verso 26, amém? Glória a Deus. Na tela. Vamos ler então só o versículo 23 que diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, interessante essa passagem aqui que diz que Jesus fez uma travessia até a terra de Gadara, né? Como nós vemos aqui no versículo 26, que vai dizer que a terra dos Gadarenos de Gadara estava de frente da Galileia, né? Local no próprio capítulo 8 aqui, se nós lermos do começo, vai dizer que Jesus está pregando, né? Conta a parábola do semeador, conta a parábola da candeia, e nos outros evangelhos de Marcos ele dá mais narrando esse fato, mais uns detalhes de mais uma série de parábolas que Jesus contou antes de chegar, de fazer a travessia no barco, de ter essa tempestade que diz que Jesus apaziguou essa tempestade até chegar nessa terra de Gadara, né? Ou seja, Jesus fez uma série de ministrações do jeito que ele sempre costumava fazer, ao ar livre. Pensa alguém que gostava de pregar na beira do mar, na praia, era Jesus. Jesus ia sempre para a praia e começava a pregar ali para o povo que o seguia, uma grande multidão. Então Jesus faz essa série de ministrações contando algumas parábolas, e logo após ele pega e entra num barco com os seus discípulos e diz para passar para o outro lado. Estava na Galileia e do outro lado do mar ficava essa cidade de Gadara, né? Que onde nos outros versos aqui da passagem vai dizer que ele tem esse encontro com esse homem endemoniado, na qual nós chamamos de Gadareno. E o interessante é que isso me faz pensar e nos faz pensar que Jesus pega um barco, atravessa o mar, enfrenta a tempestade, mesmo Jesus sendo Deus, estava em forma de homem humana, como Paulo diz que ele sendo Deus se esvaziou de toda a sua divindade, se fez semelhante a nós. Ou seja, ele tinha de enfrentar tudo aquilo que nós enfrentamos. Então ele vai e enfrenta essa tempestade junto com os discípulos para ir até essa terra de Gadara por causa apenas de uma pessoa só. Isso me faz chamar a atenção que Jesus, a importância que Jesus dá para a vida, ao ponto de entrar num barco, enfrentar tempestade, para poder chegar do outro lado por causa apenas de uma pessoa. Não era por causa de uma multidão, aliás, nem por causa de 1000 pessoas, de 100 pessoas, de 500 pessoas, mas sim por causa de uma pessoa apenas. Então você vê o que Jesus mostra para mim e para você, que muitas das vezes vale a pena nós enfrentar os riscos e as dificuldades e as tempestades que a vida nos proporciona, que o barco de Deus, de Jesus, podemos dizer assim, nos faz enfrentar, porque estar no barco de Jesus e com Jesus não nos ausenta da tempestade, da tribulação e das ondas do mar e das dificuldades, não nos deixa 100% imune disso. Assim como nós temos uma vida com Jesus, não nos deixa imune das dificuldades, mas nos deixa com a garantia, com a certeza que mesmo em meio às dificuldades, aquele na qual é o piloto do barco na qual nós estamos, tem o poder de apaziguar e de parar qualquer tempestade que vem. E você vê que ele chega até esse lugar. E o que chama atenção, que no versículo vai dizer
que eles navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galiléia. E a Galiléia era o lugar onde os discípulos moravam. Eles eram todos varões galileus. Jesus também era conhecido como Galileu, mas a Bíblia vai dizer que a terra de Gadara estava de frente da Galiléia, ou seja, a Galiléia era o local da moradia dos discípulos, era o local da morada de Jesus, da casa da família de Jesus, ficava na Galiléia, em Nazaré, Cafarnaum, que fazia tudo parte da mesma região. E os discípulos moravam lá também na Galiléia, ou seja, era o local do seu conforto, do seu descanso. Mas a Bíblia vai dizer que na frente da Galiléia tinha a terra dos Gadarenos, ou seja, sempre na frente do local do nosso conforto, no local com o qual nós podemos imaginar e pensar que é um local comum. Pô, mas eu estou aqui, é meu trabalho, é só um local de trabalho. Eu estou aqui, isso é minha casa, eu sempre frequento esse lugar, é só um lugar simples, normal. Eu preciso que Deus me abençoe, me prepare e me envie lá para a África, lá para os Estados Unidos, lá para bem longe, para mim poder fazer a obra de Deus. E às vezes nós temos esse pensamento e falando, não, eu vou, um dia que Deus me dá condições, eu vou lá para a África para poder pregar lá. E é louvável isso. Não, eu vou lá para o Nordeste, para o sertão, lá onde Judas perdeu, não foi nem a bota, que ele perdeu a bota e andou mais 1.200 quilômetros e perdeu a meia. Eu quero ir lá para onde ele perdeu a meia, bem distante, 5 dias de viagem de preferência, e que ainda falta mais uns 500 quilômetros para ir de camelo, bem, né? Para chegar lá bem tranquilo, balançando bem. E às vezes teve essa ideia de ir bem para longe, mas a palavra de Deus aqui vai dizer que de frente da Galiléia tinha a terra dos Gadarenos, onde tinha um cara que estava possesso, precisando de Jesus, fosse até lá libertar ele. E o que isso tem a ver com nós? Que muitas das vezes na frente da nossa casa, aquele vizinho que às vezes nós não gostamos, aquela pessoa que às vezes nós falamos, esse daqui é um endemoniado, perturbado, essa pessoa me persegue no emprego, essa pessoa faz isso e isso para mim. Às vezes essa pessoa que está na nossa frente é o campo missionário, o lugar onde Jesus quer usar a mim e a tua vida. Veja só que lição tremenda Jesus dá, porque ele prega antes uma série de parábolas, faz uma série de mensagens, mas depois ele diz, não, agora eu vou mostrar na prática como é que se faz. Não precisa ir para muito longe não, vamos pegar o barco e atravessar do outro lado, que tem uma alma lá clamando, tem uma alma que há tanto tempo está lá acorrentada por Satanás e está precisando de uma libertação. Então muitas das vezes naquele lugar próximo da nossa casa é o lugar onde Jesus quer usar a minha vida. E muitas das vezes nós estamos com essa ideia, não, no dia que Deus me mandar lá para a África, no dia que Deus me mandar lá não sei para onde, eu vou largar tudo e vou me dedicar 100% para Deus. E muitas das vezes não começamos nem na Gadara que está na frente da nossa casa, na frente da nossa Galiléia, às vezes tem uma Gadara, falando de uma maneira espiritual, às vezes do outro lado da rua, não precisa muito para longe, aquele vizinho, aquela pessoa que mora na frente, aquele colega de trabalho que muitas das vezes já discutiu com nós não falamos mais com ele, é o lugar onde Deus quer usar a minha e a tua vida. Porque veja só, quando Jesus atravessou para lá, olha o estado do homem que vai dizer, veja só que o cara não era muito normal não, esse gadareno, hein? Tinha de ter coragem para ir lá, hein? E às vezes Jesus quer usar a nossa vida com uma pessoa que não chega nem perto, né? Às vezes o cara só é aquele tribulado que nos persegue, mas não chega nem perto do gadareno. Veja se às vezes aquela pessoa tribulada, que está perto de nós e que nos persegue, parece com esse cara. Eu tenho certeza que não deve ter nem 5% dele. Veja o estado do homem, vai dizer, ó. Quando ele desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem
que desde muito tempo, ó, não era pouco tempo não, o cara estava vindo, vai saber de quanto tempo já, estava possesso de demônios, não era nem demônio, não era um só não, era demônios no plural. Estava possesso de demônio, olha só, o cara andava pelado, nu com a mão no bolso, ó, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha o estado do camarada, já pensou? Ai, muitas das vezes aquele vizinho está vestidinho, tranquilo lá, né? Às vezes até cheirosinho, limpinho, só é meio perturbado, ainda não querendo ir lá falar de Jesus para ele. Veja só o estado do homem, tinha coragem de ir lá, Tiago, o cara peladão lá correndo no sepulcro, misericórdia. Não, vai dizer ainda mais, ó, que ele andava pelos montes aqui se batendo, tinha grilhão e cadeia que não podia, pensa que o cara não era, meu. Olha o estado do cara, vai dizer que grilhões e cadeias não podia, ou seja, amarrava ele com corrente, cadeado, com tudo, mesmo assim o cara saía arrebentando tudo, nada podia segurar o cara, meu. Veja só que o cara, esse daqui já estava tão endemoniado, que não era mais nem os demônios que estavam entrando nele, endemoniando ele que talvez já estava entrando nos demônios, os demônios ficavam endemoniados, porque o cara não era normal. Os caras amarravam ele, ó, vai dizer, com cadeias e grilhões, mas ele quebrava tudo, e era impelido pelos demônios para o deserto, e vai dizer que de muito tempo, os demônios arrebatavam ele, o cara era arrebatado pelos demônios, de um lugar para outro, deserto, olha só como que o cara estava endemoniado. Mas vai dizer que Jesus chegou até lá. E o interessante aqui é que a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chegou, esse cara completamente possesso por demônios se prostrou diante dele e exclamou. E eu gosto da passagem de Marcos 5 que diz que o demônio o adorou. Para você ver que diante de Jesus até os demônios têm que se prostrar e têm que reconhecer que Ele é Deus. Vai dizer aqui que ele se prostrou diante dele e exclamou, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Até o demônio reconheceu que ele era o Filho de Deus, que era o Verbo encarnado. Olha só. E o que chama a atenção aqui, que no versículo 30, vai dizer que Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Em Marcos vai dizer legião, porque somos muitos. Ou seja, era pelo que a história diz, legião era chamado uma tropa de exército dos soldados romanos, que tinha 6.000 soldados, era chamado de legião. Por isso que quando lá no monte foram prender Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Aí Jesus foi lá e restaurou a orelha e falou para Pedro guardar a espada, e disse: se eu quisesse, eu oraria para o Pai agora, e ele desceria 12 legiões de anjos. Ou seja, legião não é um nome negativo de demônio, mas sim uma expressão da quantidade de demônios. Era 6.000 demônios, pelo esse cálculo que a história diz que era chamado legião, um batalhão de 6.000 homens, ou seja, era 6.000 demônios que habitavam naquele homem. Então veja só que o cara não era nada normal, por isso que o cara andava sem roupa, se batendo, quebrando tudo. E o interessante é que aqui vai dizer que Jesus perguntou: qual é o teu nome? E isso faz pensar, porque muitas das vezes nós vemos, principalmente na televisão, uma coisa que é vista por todos, eu acredito aqui,
que nós vemos as pessoas entrevistando o demônio, quando vai expulsar, né? Principalmente na TV, na Record, mas nós vemos isso, eles vão lá e ficam colocando o microfone na boca do cara endemoniado, perguntando o que veio fazer, não sei o que, sendo um repórter, entrevistador dos demônios. Aí diz, não, por causa que lá Jesus também perguntou qual era o nome. Mas Jesus não estava entrevistando aqueles demônios que estavam no cara, mas sim, a chave de tudo isso de Jesus ter perguntado qual é o teu nome, vai estar aqui no versículo 29, que vai dizer, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Ou seja, antes de Jesus perguntar qual é o seu nome, dele dizer legião, porque somos muitos, no verso 29 vai dizer que Jesus já tinha ordenado que saísse daquele homem. E qual que é o segredo espiritual disso daqui? Se era legião, eram muitos demônios. A Bíblia vai dizer que eram muitos. E Jesus, quando se encontrou com aquele homem, mandou que saísse o demônio daquele homem. Mas só que no verso 30 você vê Jesus conversando ainda com aquele homem que estava endemoniado, e ele ainda endemoniado. Você vê no verso 29, acompanha aqui comigo, ó. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio pelo deserto. Ou seja, no verso 29, Jesus já tinha ordenado que saísse daquele homem o demônio. Mas no verso 30, Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele disse, legião, porque somos muitos. Aí só no versículo 33, que vai dizer, e tendo saído os demônios daquele homem. Ou seja, você vai ver na sequência que primeiro Jesus manda sair o demônio, mas no verso 30, o cara ainda está com a legião, aí depois ele pedir para mandar para a manada e tal, que Jesus manda aqueles demônios para a manada, que o homem vai estar liberto. E o que isso tem a ver? Veja só, isso é uma coisa espiritual que nós devemos saber disso. Porque às vezes nós não falamos mais disso e às vezes não vemos. Parece que essa autoridade até saiu da igreja ou de nós, porque dificilmente nós vemos agora alguém ficar endemoniado. E é uma coisa que nós podemos dar glória a Deus, porque está todo mundo liberto, ou podemos dizer, meu Deus, será que está vindo demônio e participando do culto e dando até glória a Deus e indo embora? Pode ser que sim. Porque você vê aqui, ó, que Jesus manda sair o demônio, ou seja, ele mandou sair o demônio no singular, mas só que era uma legião. Por isso que ele pergunta depois, qual é o teu nome? Ele diz, legião, porque somos muitos. Aí Jesus falou, opa, agora sim. Foi e mandou sair todos os demônios. E o que isso tem a ver com nós? Que muitas das vezes, quando nós for por aí orar por alguém, pregar em algum lugar, principalmente agora que nós vamos começar a fazer evangelismo na rua, e quem vai participar é bom que saiba disso, que muitas das vezes nós podemos se deparar com pessoas endemoniadas, manifestando o demônio, e por isso que nós temos que saber o segredo e a autoridade que Jesus nos deu, porque muitas das vezes aquela pessoa pode não estar com um demônio, mas pode estar com uma legião, com dezenas ou centenas de demônios. E nós temos que saber até o jeito que nós vamos expulsar, porque muitas das vezes a pessoa está com uma legião, como era o caso desse homem, 6.000 demônios, e se nós mandamos sair, sai dele demônio em nome de Jesus, e vai sair um demônio, porque nós estamos mandando sair um demônio, mas o cara ainda vai ficar com 5.999 demônios no corpo, porque é uma legião. Então é esse o segredo espiritual que Jesus estava mostrando, para você ver como que a palavra de Deus é perfeita, que Jesus deixou isso para quê? Para mostrar para mim e para você que o mundo espiritual é real e existe, e nós vamos como cristãos se dar com ele, né, pastora? E temos que saber até da maneira que nós vamos se lidar com ele. Pelo quê? Pela palavra, pelos segredos espirituais que a palavra nos deixa.
Porque você vê que Jesus perguntou, primeiro ele mandou que o demônio saísse. E se o cara tinha 6.000 demônios, saiu um demônio e ficou 5.999. Por isso que Jesus falou, opa, calma lá. Como que é o teu nome? Não para entrevistar o demônio, mas sim para poder saber se era mais de um. E quando ele disse legião, Jesus mandou que todos saíssem e fossem para a manada de porcos. E você já não viu muitas das vezes? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo uma vez. Eu mais um amigo meu, o Cleito, acho que o Thiago até conhece o Cleito, né? Já foi lá na Ebenezer pregar. Uma vez nós fomos orar por um jovem numa casa e ele estava endemoniado. E nós ficamos lá expulsando o demônio e nada, e o cara continuava endemoniado, e nós sai demônio dele, sai demônio. E eu não sabia disso, já pensou se o cara estava com 6.000 demônios, mas falou 100 vezes, saiu 100 e ficou 5.900. Só o cara vai começar a expulsar demônio agora, mês que vem ele termina, se for 6.000, né? Vai revezando na prestação, né? Cada mês eu expulso 1.000. Depois de 6 meses termina a conta. E nós saímos dali muito triste. Eu lembro que eu fiquei muito triste, chorei. E estava naquele primeiro amor no começo da conversão. Eu falei, meu Deus, Jesus, estou sem autoridade, preciso jejuar, acho que tem algum pecado que eu não confessei, alguma coisa. Aí um dia eu fui numa igreja e vi um pastor ministrando sobre isso. E ele ministrou e trouxe esse entendimento. E eu pude entender. Ele falou, muitas das vezes você pode ter se deparado com essa situação, por isso que quando você for expulsar, você não tem que falar só, sai dele, demônio. Seja quais demônios for, qual espíritos malignos tiver, que sai dele tudo que tiver. Porque se for mais de um, já vai sair todos. E quando ele disse isso, depois de mais de um ano, eu fui me lembrar disso daí. Desse dia que estava eu mais meu amigo, e que nós ficamos tentando expulsar o demônio e não conseguimos. E eu fiquei tentando procurar se tinha algum erro em mim. Falei, eu acho que eu estou no pecado, alguma coisa que eu fiz, que eu não confessei, ou de erro, alguma coisa, eu não estou com autoridade, preciso orar mais, preciso jejuar mais, que Jesus falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Acho que eu estou orando pouco, eu preciso ir mais no monte e tudo, e não. Isso daqui nos mostra o exemplo que nós podemos se deparar com situação assim como essa, assim como eu me deparei. Depois eu fui ver, quando eu tive esse entendimento, eu falei, não, agora quando eu me deparar com alguma situação dessa, eu já sei como que eu vou me lidar. Não vou mais apenas, porque se for um demônio só, vai mandar sair dele demônio, vai sair. Mas se for mais de um agora, eu já vou falar para sair logo todos que tiver, em nome de Jesus, e vai sair todos. Então, para você ver que Jesus deixa isso daqui para mim e para você entender que muitas das vezes nós podemos se deparar com uma situação dessa. E quando nós se deparar com uma situação dessa, talvez pode ser que tinha alguém que não sabia, já está sabendo agora, como eu também não sabia, e me deparei com uma situação dessa, e depois tive um entendimento, e falei, agora nunca mais eu faço por isso. Agora quando chegar em algum lugar, eu já sei que eu vou mandar sair todos, e tem mais ainda, e vou mandar eles ir lá, Jesus, os anjos de Deus, levar eles para o abismo e trancar para nunca mais sair. Porque Jesus também nos deu essa autoridade, não só de expulsar os demônios, mas de mandar que os anjos os tranquem no abismo, que é o lugar que eles não querem ir. Por isso que é importante nós saber disso daí. Veja só que hoje é um mundo para nós trazer um entendimento. Veja só, porque o lugar que os demônios não querem ir é para onde? É para o abismo. Veja o que diz o versículo 31, vai dizer, aí rogava-lhe para que não o mandasse para o abismo, porque o abismo é um lugar na onde aquela história lá que Jesus contou do rico e do Lázaro, fala que tinha lá o seio de Abraão, um lugar de tormento, e no meio, embaixo, tinha um abismo que separava. Em Apocalipse 9 vai dizer que lá no final dos tempos, Deus vai abrir aquele poço do abismo e vai soltar de lá muitos demônios que estão presos lá,
para poder atormentar os homens. Veja só a graça de Deus até no juízo, para poder atormentar os homens, para os homens sentir um pouco do que é o inferno na pele, para se arrepender e Deus não precisar lançá-los no inferno. Então o abismo é esse lugar onde os demônios ficam trancados. Por isso que esses demônios rogavam para que não mandassem ele para o abismo. Rogou para que não mandasse para o abismo. Por quê? Porque sabe que quando forem para o abismo, eles ficam trancados até o dia do juízo, como diz em Judas, versículo 6, que só é um capítulo, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que os anjos que não guardaram o principado, ou seja, os demônios, os anjos caídos que não guardou o principado, Deus o trancou em cadeias, no abismo, na escuridão, reservados até o dia do juízo. Por isso que quando Jesus falou que sai um espírito maligno do homem, e esse homem, depois de ser liberto, não quer nada com Deus, a casa fica varrida e bonita, e aquele homem não quer nada com Deus, aquele demônio que saiu, volta e traz consigo mais 7. Então você vê que o segredo espiritual, além de Jesus mostrar para nós que nós temos autoridade para expulsar, mesmo se for um demônio ou mais do que 2, 10, 15, 20 ou 1000, nós temos autoridade de falar para que os anjos de Deus amarrem esses demônios e os tranquem no abismo para nunca mais voltar. Por isso que às vezes nós oramos com a pessoa manifesta um demônio, o demônio sai da vida daquela pessoa e depois nós vemos ela pior. Você já não viu alguém expulsar o demônio de uma pessoa e depois de um certo tempo você vê aquela pessoa muito pior? Porque muitas das vezes a pessoa expulsou o demônio, mas não mandou que os anjos o trancassem no abismo, ou seja, os demônios ficam rodando, e quando aquela pessoa desvia, cai da graça, os demônios voltam com mais. Você vê como que eles é abusados, ainda vai e chama mais uns, né? Chama mais uns comparsas aí, vamos ali, tem um terreninho ali, vamos ali, cabe mais 6. Cabe, eu já estava lá, eu conheço a casa, cabe mais 6, tem morada para 6, para 7. Então veja só o que Jesus está nos ensinando, que Ele nos deu autoridade para expulsar demônios e mandar com que os anjos os tranquem no abismo, para que fiquem lá até o dia do juízo, para que somente no dia que Deus executar o seu juízo, esses anjos, esses demônios, que são anjos caídos, saiam de lá, somente para ir para o lugar na qual Deus preparou para eles, que é o inferno. Então veja só o que Deus está falando conosco, que Ele nos deu autoridade, e nós precisamos saber disso. Por quê? Porque nós somos cristãos e muitas das vezes vamos se deparar com isso, mesmo que hoje nós não vemos muito. Eu me lembro quando eu me converti dentro de uma cadeia, então o que eu mais via era manifestação de demônios, todos os dias, porque pensa num lugar para ter demônio, era na cadeia, né? Não tinha ninguém santo lá, só gente ruim, né? Então o que mais tinha lá era endemoniado. Eu me converti, foi tipo o gadareno aqui, eu me assemelho ao gadareno, que o gadareno foi liberto, Jesus mandou ele ir para a casa dele, falou, não, vai lá para sua casa e conta para os seus o que Deus fez por ti. Mas ele, em vez de ir para casa, ele já saiu falando na cidade toda, já saiu pregador. Então eu me assemelho com ele, que eu me converti na cadeia, no culto das 11 da manhã, que todo dia tinha culto lá, segunda a segunda tinha culto, 11 horas da manhã, até, era das 10h30, aliás, até o meio-dia. Aí terminava meio-dia e trancava as celas para o almoço, que serviu o almoço com os presos trancados na cela. E era da meio-dia ao almoço, e depois da 1h soltava os presos para o pátio. Então era uma maneira daqueles que já eram cristãos, que estavam presos, mas já tinham se convertido dentro da cadeia, conseguia fazer de evangelizar, aquele evangelismo bem rápido, porque era uma estratégia. Na hora que soltava as celas, aí um grupo de irmãos e passava de cela em cela, que era um momento que conseguia pegar os presos, ou terminando de comer,
ou tinha acabado de comer, estava meio naquela preguicinha, descansando da comida e conseguia fazer uma oração rápida em cada cela. Então eu me converti no culto da manhã, das 10h30 ao meio-dia. Me converti nesse culto, meio-dia fui para a cela, trancou, tal, almoçamos. Quando deu 1h que eu saí, estou saindo da cela e veio 2 irmãos. Um pegou e falou: ei, vamos ali com nós. Eu sem saber, o outro pegou e falou para ele: não, mas esse daí ele acabou de aceitar Jesus no culto agora. O outro falou: não, é bom que ele já vai aprender como é que funciona. Vamos ali, não precisa fazer nada, só fica olhando. E já fui ali com os irmãos de cela em cela, meio até sem saber de nada que ia acontecer. Vamos ali, eu não sabia, mas fui mesmo, sem saber, sem nada, hein? Fui ali com eles, eles foram orando de cela em cela, então eu me assemelho ao gadareno por causa disso, que ele acabou de se converter e já saiu ali pregando. Eu acabei de me converter, 1h e pouco depois, já estava ali com mais 2 irmãos, já indo de cela em cela, eles orando, e eu lá que nem o gadareno. Não tinha nem dado tempo de contar para a família quão grandes coisas o Senhor tinha feito por mim. E já estava falando para os outros. Então você vê que lá era um lugar que onde com frequência havia manifestações de demônios direto, pessoas caindo endemoniadas, frequentemente pessoas vomitando, tanta coisa, obras de feitiçaria, muita coisa havia ali, coisa mesmo onde você via o mundo espiritual. E pensa num lugar que o cara não faz nada, é na cadeia. O cara não trabalha, não estuda. É um lugar que o cara não faz nada. Então, se o cara se converteu, o que mais ele tem para fazer é o quê? É ler a Bíblia, orar e jejuar. Então, eu me converti já nesse ritmo, lendo a Bíblia, já mesmo sem entender nada, em 60 e poucos dias já tinha lido de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia. Não sabia, não entendia nada, mas já tinha lido, já a Bíblia inteira. E comecei a jejuar, a orar. Então, era um lugar onde frequentemente tinha visões espirituais. Frequentemente via que era um lugar mesmo de peso espiritual grande, onde tinha muitos demônios mesmo. Então um lugar onde buscava muito, então Deus abria sempre a visão espiritual. E às vezes via, estava sem orar, sem nada, sentado e via, tinha a visão espiritual do mundo espiritual, de ver demônios, de ver tantas coisas. Então você vê que hoje dificilmente mais nós vemos algumas coisas dessas acontecer, né, pastor? E às vezes nós temos que se entristecer por isso, porque os demônios não parou de atuar. Pensa que uma coisa que eles não tiram é férias, nós tiramos férias, mas os demônios não descansam não. Apocalipse vai dizer que o diabo de dia e de noite, mesmo sabendo que Deus, ó, pra você ver, a Bíblia diz que o diabo de dia e de noite está lá nos acusando para Deus. E você acha que Deus vai atender o diabo? Com certeza não. Mesmo o cara sabendo que não vai ser atendido, ele está lá de dia e de noite. Veja para você ver a persistência dele. Não, era uma coisa que era para nós parar e refletir, falar: pô, vou deixar o diabo ganhar de mim? Porque em Lucas 18 vai dizer que Jesus contou uma parábola que tinha uma viúva que de dia e de noite ficava persistindo com o juiz. Aí chegou um dia que o juiz atendeu ela. Aí Jesus termina dizendo: assim também fará o meu Pai aqueles que clamam de dia e de noite. Então, se Deus atende aqueles que clamam de dia e de noite, por que muitas das vezes nós não estamos clamando? O diabo que sabe que não vai ser atendido está lá de dia e de noite. Olha lá, fulano fez tal coisa, olha lá, pecou, tal coisa, e Deus está, já pediu perdão, está perdoado, o sangue já está derramado, e vai embora. E mesmo assim ele está de dia e de noite sabendo que não vai ser atendido. Nós que sabemos que vai ter resposta, por que muitas das vezes nós desistimos de clamar? Então veja só, uma palavra hoje para nós refletir. No mundo espiritual existe um leão. E de frente da nossa Galileia tem uma Gadara. De frente da nossa Galileia pode ter certeza que não precisa ir muito para longe não. Se nós sair daqui, rodar aqui o Parque Paulistano, hein? Na esquina de trás eu garanto que nós vai trombar alguém precisando de Jesus. Nós vai encontrar um gadareno,
vai encontrar alguém precisando de uma palavra, de um abraço, nós vai encontrar alguém precisando de Jesus, porque o mundo clama por Jesus. O mundo clama, tem muitos gadarenos por aí, muitas pessoas esperando chegar alguém, tomar coragem de dizer: eu vou entrar no meu barco, vou enfrentar a tempestade e vou ir até aquele lugar para poder ser usado pelaquela vida. Então Deus conta comigo e com você. O mundão está aí. E eu tenho certeza, não é sendo negativo não, mas só vai de mal a pior. Não vamos cair naquela ilusão da reportagem, estava vendo ontem. Dezembro tem tudo para ser melhor, não tem nada. Vamos cair nessa ilusão não, porque as coisas só vão subir de preço, e não só as coisas físicas, mas como espiritual. As coisas só vão piorar. E eu tenho certeza que o anticristo está doidinho para aparecer, porque tudo eu tenho certeza que está no controle da palma da mão de Deus. No dia que Deus dizer é agora, pronto, como dizia Martinho Lutero, o diabo não passa de um cachorro vira-lata preso na coleira de Deus. Então só está esperando o comando de Deus, porque Deus não perdeu o comando de nada. Deus não perde para o diabo nunca. Nós que se enganamos às vezes pensando que Deus perde para o diabo, né? Às vezes nós caímos na síndrome de Elias. Qual que é a síndrome de Elias? A síndrome de Elias era achar que Deus perdia para o diabo. Se escondeu e na caverna Deus falou: Elias, por que você está aí? Ele: porque mataram todos os profetas, só restou eu. Aí Deus olhou para ele e falou: Elias, você sabe fazer conta? Sei. Quantos profetas tem de Jezabel? 400. E quantos profetas tem de Baal? 450. Quanto que dá? 850. Elias, você acha que eu, Deus Todo-Poderoso, vou perder para o diabo? Se os profetas de Baal e de Jezabel dão 850, eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram. Deus nunca vai perder para o diabo, meu irmão. Deus está no comando de tudo, então tudo que está acontecendo é para cumprimento da palavra. E a palavra vai ter que se cumprir. A palavra vai ter. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é pegar o nosso barco, sair da nossa Galileia e chegar até Gadara e poder fazer como em Provérbios diz: salva aqueles que vão caminhando para a morte. Nosso papel é poder ser um instrumento de Jesus para os gadarenos que estão sofrendo, porque Deus nos deu autoridade. A palavra de Deus nos ensina segredos espirituais. Olha só, hoje aprendemos mais um segredo espiritual. Talvez você já sabia. Se você já sabia, reforçou mais o seu entendimento, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos lembrando, né? Como estava falando ali, né, pastor, antes de começar o culto, né? Do curso de intercessão, eu falei, eu fiz do outro, que era na outra igreja, há mais de 2 anos, e não fiz mais. Então um monte de coisa, você vai se esquecendo, não vai lembrando mais. Então precisa estar o quê? Aprimorando sempre, colocando em prática. Então se você já sabia, reforçou seu entendimento. Se você não sabia, é uma coisa nova que você está sabendo agora. Então já vai servir como o quê? Como um segredo espiritual, para quando se deparar em uma situação dessa, você vai saber que Jesus nos deu autoridade para expulsar não só um demônio, mas legiões de demônios, e ainda mandar que os anjos de Deus os tranquem no abismo, para que eles fiquem lá até o dia do juízo. Por isso que o texto vai terminar aqui essa passagem dizendo que depois viram um homem vestido, são em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Eu creio que esse é o maior privilégio. A pastora ministrou outro dia aqui falando da coroa, a coroa da alegria, né? Que é do ganhador de almas. É da alegria ou da vida? A coroa da alegria, que é o do ganhador de almas. Já pensou naquele grande dia? Está aqui uma coroa da alegria. Se nós ganhar um gadareno pelo menos,
eu creio que a nossa vida não foi em vão aqui na terra. Se nós ganhar um, nós vai pelo menos uma coroa, está aqui a coroa da alegria, porque a maior alegria é quando um pecador se rende. Jesus contou a parábola dizendo: quando a ovelha é achada, a dracma é achada e o filho pródigo volta para casa, nas três situações tem festa e alegria no céu. Então veja só, se eu pregar aqui, trouxe um entendimento, conhecimento, se alguém for batizado com o Espírito Santo, não tem festa no céu, tem avivamento, tem tudo mais, mas a única coisa que faz com que tenha festa no céu é quando um pecador se arrepende. Então o maior privilégio meu e seu é chegar naquele grande dia e nós poder saber: eu coloquei um gadareno sentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.